Olá, está no ar mais um TV Unimed, produzido pela equipe de jornalismo da TV Libertas. A dengue é uma doença já conhecida dos brasileiros e continua matando várias pessoas pelo país. Só no estado de Minas Gerais, os dados mais atuais são de que 4 pessoas morreram da doença. Em Três Corações, em Três Pontas, que são cidades aqui da região de Pouso Alegre, registraram óbito. A prevenção também é outro ponto conhecido dos brasileiros. Limpar e tampar as caixas d'água, limpar calhas e tampar e secar pneus e como outras coisas. Para falar sobre a dengue, recebemos aqui nos estúdios da TV Libertas o Dr. Manuel Francisco de Paiva, que é natural do Rio de Janeiro. Médico formado em 1974 pela Escola de Medicina da Santa Casa da Misericórdia, em Vitória. Tem título de especialista em pediatria pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Pediatria em 1988. Possui também título de especialista em infectologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Infectologia, também em 1988. Possui curso de especialização em Medicina do Trabalho pela Faculdade de Ciências da Saúde São Camilo em 1981 e é professor titular de Infectologia de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina aqui de Pouso Alegre, além de ser membro fundador da Sociedade de Infectologia de Minas Gerais. Doutor, boa noite, obrigado por receber o nosso convite de participar do TV Unimed. Eu que tenho que, na verdade, agradecer a oportunidade da gente ter contato assim, com a nossa população e poder, nesse sentido, esclarecer o melhor possível a todos, né? Obrigado, doutor. Então, para a gente começar para falar sobre a dengue, existe algum registro? É possível afirmar quando a dengue começou, o primeiro caso dela registrado aqui no Brasil ou pelo mundo mesmo? Na verdade é o seguinte, o histórico de dengue já vem de muitos anos. A expressão dengue vem de indígenas do Caribe de 1725, em que eram descritos que dengue pepo, ou seja, espíritos dando pancadas. E ficou a expressão dengue, cuja a definição correta, como inicialmente você comentou, né? A dengue, o dengue, dentro do português é o dengue, mas ficou popularmente a dengue, né? Mas aqui no Brasil a doença veio através dos escravos do governo português, né, do Império, e em que junto no porão de navios veio o vetor, que é a fêmea do Aedes, junto com os escravos. E com isso a doença se implantou, particularmente na cidade do Rio de Janeiro. Essa é um dado interessante. Em que, mais tarde, quando a gente tinha o professor Oswaldo Cruz, o professor Carlos Chagas, fez uma grande campanha em que o vetor basicamente foi erradicado. E nós só viemos encontrar pequenos casos em 1950, e depois o surto começou na década de 80. Né? Doutor, a gente sabe que a dengue é uma doença assintomática, né? E quais são os sintomas mais comuns dessa doença? Tem um tripé da doença, que é a febre alta, né? A artralgia, que são dores nas articulações, nas juntas, e a mialgia, ou seja, as dores no músculo, principalmente no músculo retroorbital, que a gente fala assim, no movimentar dos olhos. Essa é uma tríade, mas obviamente existem outros sintomas em paralelos, né? Hoje a gente sabe que o governo federal, o governo estadual e também hoje as prefeituras estão focadas em combater o mosquito. Essas campanhas de prevenção, independente do âmbito que ela seja realizada, ela ajuda de alguma forma ao combate à doença? Ajuda bastante. A gente vê que tanto o governo estadual, federal, como o próprio municipal, eles focam essa importância, né, de transmissão, desse mecanismo de transmissão, o básico realmente, que é a picada do inseto. E uma pergunta que é muito clássica entre nós, não querendo fugir do assunto, mas já de imediato, focando isso, é que não existe transmissão de pessoa para pessoa, entendeu? A doença era transmitida através da picada da fêmea do Aedes aegypti, que é um Aedes urbano, ele não é um Aedes da mata, né? Doutor, e o mosquito que ele pisca a pessoa, geralmente ele já está infectado, né? Ele picou uma pessoa que estava com a dengue para passar para outra pessoa, não é todo Aedes aegypti? Não, a única coisa que vai acontecer é que ele tem que sugar
alguém, não é? Porque o vírus ele é circulante, o que a gente chama de viremia, o vírus está na corrente sanguínea, logo na fase inicial da doença. Então a fêmea, como ela é muito hematófaga, ela gosta muito de sangue, e ela consegue picar até 10 pessoas no mesmo dia, então o que acontece? Ela vai e suga o sangue, esse vírus fica na glândula salivar do inseto e na hora de ela picar uma outra pessoa, ela injeta, entendeu? Esse é o mecanismo. Então, no caso, é mais fácil uma família ou uma vizinhança ter um número de casos maior. Maiores, evidentemente, pelo fato que eu falei. A fêmea, ela pelo seu constituinte de colocar muitos ovos, ela tem essa característica, né? De botar muitos ovos. Então, ela precisa de uma energia. Ela vai encontrar isso como se fosse uma vampira, né? De verdade, ela suga muito sangue, né? E por mais que a gente acabou de falar agora de prevenção das esferas estaduais e federais, mas também as pessoas devem e podem fazer a parte delas dentro de casa. Totalmente. Aliás, a informação destinada ao povo é justamente como a gente está vendo. O número de casos, não mudando também de tópico, mas os números de casos de HIV também aumentaram. Mesmo as informações continuarem sendo doadas à população. O que a gente percebe? Que você pode tomar conta da sua casa, do seu quintal, mas você percebe que o vizinho ele não acompanha essa característica. Ele acha que nunca vai acontecer nada com ele, está me entendendo? Que aquela água que está lá é sempre límpida, entendeu? Que aquela água empoçada no vasinho, no pneu, no tal do... Não é? No clássico comentário do pneu que está lá presente, mas é a água que está parada, límpida, em que ela vem e coloca seus ovos, né? E vários ovos, onde ela puder colocar, ela coloca muitos ovos. E o mosquito ele sempre gosta de água limpa. Sempre mais limpa. E agora com essa incidência de chuvas registradas aqui na região, a tendência também é aumentar. Aumentar bastante, né? Principalmente ondulando essa temperatura, né? De calor, tá me entendendo? Com a modalidade do inseto atacando, com uma característica interessante. A fêmea, ela não muda muito de quarteirões, ela vive mais ou menos entre 4 quarteirões, é uma característica da fêmea. Ela voa abaixo e suga abaixo, pica mais as partes, vai sugar as partes mais baixas do corpo, tá me entendendo? E um outro detalhe, suga tanto de dia quanto de noite. Doutor, então, por exemplo, se eu tive dengue uma vez, eu posso ser picado pelo mosquito e ter a dengue novamente? Na verdade é o seguinte, a gente acabou não falando sobre a característica. É um vírus, na verdade chama-se denvírus, e tem 4 sorotipos diferentes. O DEN 1, o 2, o 3 e o DEN número 4. Na verdade, nós somos o único país do mundo que no momento registram-se os 4 sorotipos diferentes. Aonde é que eu quero chegar? Se você foi sugado por uma fêmea e você adquiriu dengue, e esse dengue foi o número 1, um exemplo, não é? Esse anticorpo que você formou contra a doença, você vai para o resto da sua vida. Entendeu? Mas ele é específico para o 1. Se você foi infectado pelo 2, pelo 3, pelo 4, você vai ter dengue novamente. Está me entendendo? Não existe imunidade cruzada entre doenças, entendeu? Se teve uma, não está livre de ter a outra, outro tipo da doença. Só se você foi pelo mesmo sorotipo. Entendeu? Não é? Então, se você foi infectado volto a falar, isso tem que ficar bem claro para todos. Se você foi infectado pelo 1, você está imune para o 1 para o resto da sua vida. Agora, se estiver circulando na nossa região o DEN número 2, e você já teve 1, você vai ter a doença dengue novamente, com a possibilidade até de agravantes. E os sintomas desses tipos e a gravidade é diferente? Ou é a Sim, mesma? quando você é infectado, o vírus ele se nutre de células do sistema de defesa da gente. O que acontece? Quando você é infectado pelo sorotipo, por um sorotipo, o sistema imune da gente, ele vai de encontro à carga desse vírus novo que está entrando. Então, como o pool de células de defesa é maior, esse novo vírus que está entrando, ele tende a pegar o maior número de células possíveis
para ele poder se alimentar e entrar dentro de você e produzir uma maior doença. Então, o que acontece? A sintomatologia seria igual a uma escada. Ela teria um fator um pouco mais agravante do que o primeiro, inclusive com manifestações até com tendências até mais hemorrágicas que são pertinentes à doença. E a dengue hemorrágica, ela tem tratamento, doutor? Tem cura? Olha, dengue é uma doença sem cura. Ela não tem um remédio próprio, assim, como a gente teria para uma bactéria. Por exemplo, uma dor de garganta, você tem um antibiótico. Para o vírus dengue que a gente está comentando, do 1, do 2, do 3, do 4, não existe tratamento. O tratamento é conservador, repouso, bastante hidratação, está me entendendo? Antitérmico, e aqui cabe eu te salientar o seguinte, um cuidado da população, que fique muito esperta acerca disso. Não pode ser administrado a ninguém remédios à base de ácido acetil salicílico. Por quê? A doença, basicamente, ela se implanta, o vírus se implanta no fígado e diminui o número de plaquetas, o que carrega com isso uma baixa demanda no sistema de coagulação. O que acontece? O ácido acetil salicílico proporciona uma queda da plaqueta nas pessoas naturalmente. As pessoas que têm problema cardíaco recebem justamente isso para ter o sangue, entre aspas, mais fino. Então, o que acontece? Se você tomar AS, você vai sangrar, ou ter uma grande tendência a sangrar. Uma outra característica que é mais importante, que não é informado isso à população corretamente, é que quando você tem dor nas juntas, é muito comum alguém numa farmácia, ou mesmo o menos avisado num hospital, passar um anti-inflamatório, entendeu? Um remédio, um diclofenaco, uma nimesulida, que vai ter o mesmo fator. Vai diminuir o número de plaquetas e vai levar a pessoa à hemorragia, e pode ser hemorragia severa e pode ir ao óbito. Então, o tratamento que a gente tem que instituir nas pessoas é preservar a vida da pessoa, hidratar, usar remédio para febre, a pessoa apresenta vômitos, remédio para vômitos, uma alimentação adequada, está me entendendo? Assim, com valor calórico bom, não existe dieta assim, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não existe nada disso. A pessoa tem que tentar comer naturalmente, está me entendendo? E receber um aporte de líquido bem maior mesmo. Doutor, entendi. Obrigado por enquanto. Agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o TV Unimed, que hoje nós estamos falando sobre a dengue. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Não. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Olá, estamos de volta com o TV Unimed. O tema de hoje é a dengue. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa o Dr. Manuel Francisco de Paiva. Doutor, então, retomando o assunto, às vezes a gente tem algumas pessoas que confundem a dengue, até mesmo com uma gripe, acaba levando como uma rotina, é normal. Até quando as pessoas podem levar isso como normal e saber diferenciar a dengue de algo simples do dia a dia? Os sintomas, às vezes, podem ser parecidos, como febre alta, que a gripe nos proporciona isso, né? Febre alta, mal-estar, dor no corpo, uma sensação de gosto amargo na boca. Então, são sintomas, às vezes, por vezes, parecidos. As dores nas juntas também podem ocorrer na gripe. Mas o único detalhe que é interessante
é que, na verdade, a doença dengue não produz o que a gripe dá sequência, né? Há uma coriza importante, o nariz escorrendo bastante, espirros, tosses, isso não é uma característica, entendeu? Mas o que mais nos preocupa é que algo popular acerca de gripe faz com que as pessoas tomem aspirina. É uma modalidade. E eu trago isso aqui como cuidado. E mesmo o anti-inflamatório, eu volto a informar de novo, é muito comum. Dor no corpo, anti-inflamatório, está me entendendo? Aspirina. Aspirina nada mais é do que o ácido acetil salicílico. Melhoral, desculpe, Cibalena, né? A gente está falando de nome comercial assim, mas são produtos que são à base de ácido acetil salicílico. Eles não podem ser administrados, devem ser, nesse momento, a gente deveria evitar o uso na população, entendeu? Em caso de dúvida, sempre o melhor remédio é procurar um especialista. Sem mais de dúvida, eu acho que o profissional ele tem que estar habilitado para isso. Qualquer profissional, qualquer médico. O senhor falou sobre essa automedicação. É até curioso que hoje na grande mídia, as pessoas, quando vai fazer o uso de algum remédio, o comercial enfatiza no final, se tiver alguma suspeita de dengue, para dispensar o medicamento. Para dispensar o medicamento. Isso é colocar, mas muito rápido, né? Mal dá tempo da pessoa ler. Não é isso? Mas a gente tem que dar enfoque, é isso que nos preocupa bastante, porque isso é que leva à gravidade da doença, que é a hemorragia, entendeu? E que leva, se o doente apresenta hemorragia, dificulta da gente tratá-lo, entendeu? E aí ele pode falecer. Doutora, nós estamos falando de remédio que não pode tomar em caso de suspeita, mas há medicação para dengue? Não, específico para o vírus, não. Existe algo interessante que vem desde a época do professor Carlos Chagas, não é? E que isso está sendo usado bastante, são coisas que contêm alimentos ou mesmo remédios que contêm vitamina A, entendeu? Então, agora entrou, principalmente no Rio de Janeiro, as universidades do Rio de Janeiro estão instituindo na alimentação o inhame, que ele é rico, está me entendendo? Importante, a estimulação das pessoas a ingerirem inhame. Mas isso vem desde 1932, quando o professor Carlos Chagas tratava de sarampo e usava muito a vitamina A, está me entendendo? O inhame é um produto muito comum, um alimento muito comum aqui pra gente. E barato, né? E barato. Às vezes a pessoa até torce o nariz pro inhame, né? Ah, inhame, não vou comer não. Vou comer, não. Então pode comer tranquilamente, vai trazer muitos benefícios aí, né? Verdade. Doutor, e no caso, quando a pessoa ela descobre sim que tem um diagnóstico positivo que ela está com a dengue, como é feito esse tratamento? Ele tem algum período? A doença é extremamente aguda. Dengue não é uma doença crônica, entendeu? Ou seja, os sintomas são agudos, mas a permanência do vírus no sangue não passa de 6 dias. E logo a seguir o paciente se recupera ou, infelizmente, se ele tiver com um quadro assim de perda de sangue ou mais alguma complicação, aí ele poderia prolongar a doença. Agora o vírus não, o vírus ele fica por um pequeno período. E no caso de gestantes, idosos e crianças, tem uma menor resistência ao vírus da dengue? Ao contrário, assim, a gente não quer trazer nenhuma preocupação à população. Assim, como você acabou de comentar, né? A gestante nos preocupa. Mas eu queria aqui deixar bem informado que não é por causa disso que nós vamos trazer um pânico para a gestante, né? Entendeu? Ela corresponde a algo que a gente tem que dar mais atenção. A criança, o idoso que é mais debilitado, assim, de um modo geral, a gestante. Então, esse tipo de paciente, a gente tem um acompanhamento diário, e em que nós vamos submeter esse tipo de paciente a exames que são pertinentes à evolução, como, por exemplo, um hemograma, a contagem de plaquetas, que isso é interessante para a gente ter assim, algo para a gente monitorar, está me entendendo? A pressão, a prova do laço, que é um exame que a gente faz assim, diariamente, para a gente avaliar se existe a presença de petequias, de pequenos sangramentos na pele, e pelo número de petequias a gente vai saber se essa prova é positiva ou não. Então, por isso que eu estou falando, na dúvida que haja dengue, devem comparecer a um hospital para que isso seja feito de imediato.
uma vez que o diagnóstico definitivo da doença, nós só vamos poder fazer para frente. Entendeu? Então, por isso que você falou, existem suspeitas e casos confirmados, mas os casos confirmados são lá na frente, entendeu? E as suspeitas são no início. Mas a gente já tem, assim, métodos que a gente pode já pensar firmemente naquele diagnóstico, né? Eu acho que talvez não só para dengue, nesses 3 grupos que nós acabamos de citar, para toda outra doença, né? Tem que olhar mais por essas pessoas. Tem. Faz parte, como o senhor disse, parte da evolução do ser humano. Então eu acho que o profissional tem que ser procurado justamente para isso. Ele suspeita de dengue, ele manda vir amanhã para aferir pressão, fazer essa prova do laço, ver a necessidade de fazer um novo hemograma, como estarão as provas do fígado, estão me entendendo? Sabe, presentes. Então, tudo isso faz parte de um cardápio, de um protocolo, que a gente chama protocolo de acompanhamento ambulatorial. Uma vez que, como o vírus se nutre de células de defesa, os glóbulos brancos descem naturalmente. Motivo ao qual a gente procura não internar esses pacientes, procura um tratamento ambulatorial. Internando com glóbulos brancos, uma pessoa dessa ficaria vulnerável a ter uma infecção secundária, uma infecção oportunista, entendeu? Tipo hospitalar. E às vezes nem ter uma gravidade ou falecer de dengue, mas falecer de uma infecção oportunista, entendeu? Então, esse também é um outro dado interessante. O acompanhamento ambulatorial é prioritário, entendeu? Doutor, este ano a gente pode perceber, tanto é que aqui hoje no jornalismo da TV Libertas nós fizemos mais matérias em relação ao ano passado de casos de focos do mosquito, de pessoas com dengue aqui em Pouso Alegre também. Esses números cresceram. Há alguma explicação, além do tempo, para esses números terem subido tanto de 2014 para 2015? Eu acho assim, como a gente comentou do início, né? Eu acho que as pessoas não leram a cartilha, né? Ou seja, escutaram a informação, mas sem querer deixaram água empoçar, esqueceram que a fêmea coloca muitos e muitos ovos. Ela colocando muitos ovos, rapidamente esses ovos vão liberar larvas, e essas larvas vão liberar os insetos. E o macho não nos preocupa porque ele não nos preocupa em termos de transmissão, obviamente. O macho ele vai se nutrir de diáteses de vegetais. Mas as fêmeas que vão ser produzidas, elas vão sendo hematófagas, né? E vão sugando sangue e com isso vão aumentando cada vez mais, estatisticamente, mais a doença. Entendeu? E no período chuvoso isso aumenta mais ainda, né? Aumenta, além do período do calor. Há de se salientar que muitas técnicas estão vinculadas justamente ao Aedes. Ou seja, tentar mudar geneticamente esse comportamento do macho e fêmea, entendeu? É uma coisa que o Brasil está pioneiro nesse sentido, ou seja, de mudar a conformidade genética do inseto, entendeu? Ou seja, mudando o comportamento do inseto. O senhor disse agora que no calor tem uma incidência maior. A gente já está entrando um pouco no frio, os dias já estão um pouco mais frios, mas mesmo agora, nos dias mais frios do ano, os cuidados devem ser o mesmo, que a dengue ela continua aí. Continua porque quem que vai garantir para a gente que o frio vai existir mesmo de verdade, não é? Não é isso? Verdade. Como é que a gente iria Hoje não dá para afirmar, né? Não dá para afirmar. Como é que a gente vai adivinhar? Antes a nossa preocupação era enchente, agora que o rio está vazio, está me entendendo? Não é isso? Então, quem vai garantir que nós vamos ter inverno? Ou se o inverno realmente não vai ser rigoroso? Porque, olha que situação. A Aedes, a fêmea e o macho, eles se adaptavam melhor numa determinada altitude e latitude. E nós estamos vendo a grande preocupação disso, é que eles se adaptaram a uma altitude maior do que o nível do mar, está me entendendo? E latitude também. Então, eles estão se adaptando, eles estão conseguindo sobreviver às mais variadas condições ambientais, não é isso? É um perigo isso, na verdade. Para nós é um perigo. É um bicho, um inseto esperto, né? É muito esperto. Hoje a gente tem também aí, a grande mídia está falando, aqui em Pouso Alegre nós também falamos um pouco sobre essa febre nova, que na verdade ela já é um pouco antiga, só que agora que caiu no conhecimento popular, que é a chikungunya, né? Chikungunya. E ela é semelhante à dengue? Semelhante, muito parecido. Extremamente parecido. Nós não temos casos registrados, né? Mas
é extremamente semelhante. Os cuidados são os mesmos? A mesma coisa que a gente teria que comentar, né? A transmissão ocorre da mesma maneira, então vai se constituir daqui a pouco uma nova preocupação, né? Não para, né, doutor? Não para. Continua. Doutor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Para encerrar o TV Unimed de hoje, eu queria que o senhor deixasse um recado sobre esse tema. O assunto é muito grande, tanto é que tinha outras perguntas para fazer. Fica também um convite para uma futura oportunidade. Então, um recado final do senhor para os telespectadores. Eu estimo o seguinte, que assim, a gente vê os nossos hospitais, os nossos profissionais da região estão extremamente preparados para atender o suporte de pacientes com doenças agudas. Não cabe apenas ao infectologista estabelecer o diagnóstico de dengue. Não cabe apenas ao infectologista tratar de uma lombriga. Entendeu? Não trata apenas o infectologista de tratar de uma tuberculose. O médico, de um modo geral, que é formado, não é, para exercer a profissão, ele tem que estar preparado para essa situação de momento. Seja ele clínico ou não, está me entendendo? Pediatra ou não, ele tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que as pessoas têm que continuar procurando os seus médicos de confiança, que isso é interessante, que é aquele médico que está ao seu lado todo dia, não é? E que pode, sobretudo, estar aliado para favorecer melhor a você e o seu acompanhamento. Tá ok, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui hoje. Eu que agradeço mesmo, de verdade. E espero o senhor uma futura oportunidade aqui. E eu estarei à disposição. A todos, meu muito obrigado. Como o doutor disse aí, os médicos estão aí para dar todo o suporte para a população. E é bom salientar que a prevenção sempre é o melhor remédio. E nós ficamos por aqui com o TV Unimed de hoje. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!